Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta para mais uma edição do nosso Momento Diário de Reflexão, nosso programa Fagulhas de Luz, que está para você na 87 FM, na Rádio SEAC e nas redes sociais de Sidney Fernandes, de segunda a domingo, sábado e domingo somente no canal do YouTube. Ô Sidney, a nossa pergunta de hoje é quando eu idealizei ela, né, pesquisando ali algumas perguntas que o Carlos deixa além do arco-íris antigos, falei, essa pergunta é interessante para o Fagulhas. Qual é o sentido, Sidney, da missa de sétimo dia na visão do Espiritismo? Seja bem-vindo a mais um Fagulhas de Luz. Olha, Theo, nenhuma oração é perdida. Nós temos um caso aí de uma menina, uma adolescente, que estava com um problema muito sério em casa, e ela começou a orar para a mãe dela. Mas a mãe dela era obsessora, era causadora dos problemas do lar dela. E ocorreu o que André Luiz chama de oração refratada. Isto é, ela ricocheteou na mãe e foi para o plano espiritual, que mandou imediatamente criaturas para ajudá-la. Então, isso é apenas um exemplo de nenhuma oração é perdida, mesmo aquela que a gente faz para quem a gente julga em condições de nos atender e não está em condições. E eu entendo que a oração feita no dia do desencarne, dias posteriores, sétimo dia, 30º dia, é uma convenção dos homens. Mas não deixa de ser, Theo, uma convenção benéfica, porquanto pessoas estão se reunindo para orar em favor do morto. Ora, Theo, são coisas louváveis, são coisas positivas, assim como são também certas atitudes de homenagem que não sensibilizam tanto mais o espírito, mas pela intenção das pessoas, ele as recebe de bom grado. Nós sempre dizemos que não é muito interessante você orar pelos seus entes queridos no cemitério, porque ele não está mais ali, ele está no plano espiritual. E Richard sempre dizia, em vez de levar flores para o cemitério, encha a casa de flores e receba, põe uma música suave, faz uma oração que o seu ente querido vai gostar, vai se sentir melhor na sua casa. E eu diria que num templo católico, num templo evangélico ou mesmo no centro espírita, são locais mais adequados para você orar. Mas você pode fazer isso sozinho, no seu trabalho, pode fazer na sua casa, no culto do Evangelho do Lar, fazer oração para as pessoas que você ama, que você sabe que estão precisando, estão no momento, vivendo um momento difícil. Então, Theo, não há dia, não há hora, não há lugar para orar. E eu entendo que esse ato piedoso dos irmãos católicos de fazer a missa de sétimo dia só pode beneficiar o espírito. Agora tem um detalhe, Theo. Assim como no centro espírita, no templo evangélico, quando vamos a um templo católico, nós temos que nos concentrar no bem, nos bons espíritos, nos anjos da guarda, nos protetores espirituais, para efetivamente fazermos o bem para a criatura que está sendo lembrada naquele momento. Então, precisa tomar cuidado para não ficar distraindo, né? Tem gente que vai para a missa, fica mexendo no celular o tempo todo. O interessante aí é que ela efetivamente esteja interessada em ajudar, favorecer. Qual o sentido da vela? Os antigos achavam, Theo, que alguns desencarnados, alguns mortos, ficavam na escuridão. Então eles acendiam vela para melhorar, iluminar os seus caminhos. Olha, Theo, isso é uma metáfora grande, nem sempre válida. Eu entendo que uma oração que você faz, eu lembro de uma história de Barsabás, que tinha feito muita coisa errada aqui, mas de repente surgiu uma luz lá no plano espiritual. Era um pão que ele tinha dado por uma criança muitos anos atrás, que iluminou o seu caminho. Então, Theo, vejo com bons olhos toda e qualquer atitude em favor, orando em favor de pessoas mortas ou vivas. E a missa de sétimo dia merece, assim, o nosso carinho, nosso apoio, nossa aprovação, porque orar nunca é demais. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.